E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Flávio e nesse vídeo aqui, pessoal, quero dar algumas dicas muito importantes para você que vai utilizar o nosso setup 2502 na RoboForex, tá? Então uma coisa muito importante que você precisa fazer é acessar o link aqui na descrição do vídeo para você ter acesso a esse passo a passo aqui, tá? E através desse passo a passo aqui, tem tudo o que você precisa para poder usar esse robô com eficiência na sua conta RoboForex. É muito importante você abrir a sua conta da RoboForex seguindo os passos que estão aqui, tá? Mesmo que você já seja cliente da RoboForex, você vai precisar abrir uma conta adicional aí e seguir os passos descritos aqui. Agora lembre, é muito importante você assistir todos os vídeos, tá? Para que você se atente ao uso da ferramenta. Tá? A ferramenta é gratuita, a ferramenta é de alta performance, mas é muito importante você se atentar aos riscos, né? Ver como o robô funciona. Você nunca, presta atenção no que eu vou falar, você nunca vai colocar todo o seu dinheiro nessa ferramenta. Por isso que você pode começar com ela a partir de $100 aí tranquilamente, sem problema. Tá? Então você não precisa pegar essa ferramenta logo de cara e tacar todo o seu dinheiro. Não, eu quero que você conheça com pouco dinheiro. Tá? Porque senão chega o cidadão aqui, taca rios de dinheiro sem saber o que está fazendo, não assiste os vídeos, não entende como que funciona e acha que o dinheiro vai cair no colo dele. Não, entenda, tá? Veja que tem os passos de instalação, tem a aula 7 rodando o backtest do setup 2502, importante para você ver como ele funciona. Tá? Esse robô você vai instalar ele pode não abrir ordem logo de cara. E é normal, porque ele faz toda uma análise complexa e às vezes leva um período aí, pode levar 1 hora, 2 horas, 3 horas, até um dia às vezes para dar início nas operações. E você precisa estar ciente disso. Tá? É importante você entrar nessa ferramenta tranquilo, sem a necessidade daquele lucro rápido. Por quê? Porque o lucro vai vir? Vai. Mas mercado de renda variável não tem como você mensurar, vou começar hoje com $100, amanhã eu já ganhei 50. Não é assim que funciona. Tá? Então é importante você seguir os passos corretamente. E lembrando também que aqui tem os vídeos sobre o HEDC proteção, tá? Que é importante você assistir. E também ó, tem um vídeo 9 aqui, muito importante, sobre otimização, que é um detalhe que eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo, tá? Que grande parte das pessoas ignora, mas é importante você ver que você pode otimizar seus setups e obter várias formas de lucrar com este robô, tanto com conta pequena, com conta maior, né? Tudo com base no setup otimizado, tá bom? Então é isso aí, pessoal, o link está aqui na descrição. Já estamos aqui com a ferramenta instalada, ok? Então é importante você entender que depois que você faz todos os passos, né, um dos vídeos da instalação é você rodar um setup. Então você pode vir logo de cara aqui, ó, presta atenção, o robô está sem setup algum aqui. Ele está com as configurações originais de fábrica, tá? Tanto que aqui, ó, pré-definidos aqui, ó, tudo zerado aqui, não tem nada. Tanto que não tem nem parâmetros para você otimizar. Tanto que se você clicar aqui em otimização, você nem vai conseguir otimizar porque não tem nenhum parâmetro selecionado. Agora, quando eu carregar o setup que eu envio, aí sim você já pode usar até este setup como um setup base, tá? Então eu vou mostrar para você aqui, ó. Então eu vou vir aqui carregar o setup, eu clico em abrir. Eu vou na pasta do robô, tá? Eu venho aqui MQL5, Expert Advisor. Tem aqui, ó, Setup 2502 aqui, pessoal. Ó, eu abro ela. Aqui tem, ó, último setup gerado. Tá aqui, ó, novo setup SHA-USD M1RF 2025. Então aqui dentro tem dois setups. Tem um agressivo e tem um moderado. Eu gosto muito do moderado e também uso o agressivo. Tá? Então ambos os setups abrem em ordem em momentos diferentes, mas é importante você conhecer. Então, eu recomendo você começar às vezes com moderado, se você quiser. Lembrando também, tá? Lembrando que nós temos vários outros setups aqui que foram utilizados no passado, tá? Que se você rodar por um período e gostar, você pode usar também, fica a critério seu, tá? Mas esses últimos setups aqui são setups gerados do dia 1/1 de 2025 até a data atual. Então, vou pegar o moderado aqui para você ver. Clico em abrir, ok? Quando eu clico em abrir aqui, eu preciso colocar o meu e-mail aqui. Então, você tem que colocar o seu e-mail de registro. Eu vou colocar o meu. Ok. Então, eu coloquei o meu e-mail, você coloca o seu. Então, eu já carreguei o setup. Veja que esse setup aqui, pessoal, ele já traz, ó, já tá vendo que tem uns parâmetros em negrito aqui? Então, ele já trouxe até parâmetros para você fazer otimização. Então, significa que este setup que nós carregamos aqui já serve para você como um setup para otimização.
Mas nesse momento aqui eu quero mostrar para você um backtest básico para você entender. Então você pode vir aqui em teste único, coloca aqui do mês 1 de 2025 até a data atual que você quiser, pode ser janeiro, né? Que dia que é hoje, pode colocar dia 5 aqui. Coloca o saldo que você quiser aqui, eu gosto muito de testar com $500, que seria 50 mil na conta Cents, tá? Lembrando, tá? Esse robô aqui, os setups aqui, nós recomendamos você usar na conta Cents para quem tem saldo pequeno. Ah, Flávio, mas eu tenho conta de $20 mil. Tudo bem, mas você quer usar todos os $20 mil ou você quer começar com uma fração? Não, eu quero começar com 1.000. Então pega os 1.000, coloca numa conta Cents e roda para você sentir, tá? Porque aí você vai ver como que funciona realmente uma conta menor e não vai arriscar todo o seu dinheiro. Então aqui eu coloquei aqui uma conta de $500 Cents, alavancagem 1 para 500 e eu clico em teste único. Somente abertura de preço. Tem muita gente que às vezes questiona por que somente abertura de preço. Eu vou explicar uma coisa muito importante para você, que as pessoas que não têm muito conhecimento não entendem. Quando você seleciona somente abertura de preço, você está buscando somente os preços de abertura, fechamento, máxima e mínima do candle, tá? Que é o que nos interessa. O nosso robô não vai analisar tique a tique para fazer entrada. Ele só toma a decisão nas mudanças de candle. Ele já é preparado para isso. Já trabalhamos dessa forma há muitos anos. Tá? Tanto que esse robô, ele é um robô fantástico, gratuito para você usar. Se você não gostar, você pode usar ele uma semana, 2 e desinstalar e ir embora. Tudo bem, você não vai pagar nada. É de graça mesmo. Você siga os passos de instalação e vai lá. Mas se gostar, você pode continuar usando. Tá? Você vai rodar o backtest somente abertura de preço. Depois, se você quiser testar no cada tique, fica à vontade. Tá? Mas não adianta ficar inventando moda. Ah, quero testar OHLC, quero testar cálculos matemáticos. Não precisa perder tempo com isso não. Tá? Você tem que testar com dados reais, dados que aconteceu. Você não testa um robô em mercado aleatório. O mercado ele tem um sentimento e esse sentimento vai formando os preços, que vai formando os candles. Não adianta você sonhar e começar a fazer cálculo aleatório para querer forçar a barra. Não adianta. O mercado é cheio de ciclos. E esses ciclos se repetem, ok? Então, por isso que você vai rodar somente abertura de preço. Então, eu venho aqui, teste único, ok? E clico em iniciar. E aí, a gente aguarda o teste acontecer. Você pode vir aqui em gráfico, acompanhar a negociação, tá? Por quê? Porque aqui é um modo não visual, para andar mais rápido. Se você quiser, você tem como rodar um backtest no visual, tá? Então, aqui na aba geral, aqui você tem como gerar um teste visual, para você visualizar e ver o potencial da ferramenta visualmente. Mas aqui eu estou gerando somente no gráfico aqui para você ver. Nós começamos com uma conta de $500 Cents, tá? Para você ver como que funciona e qual é o potencial de lucro. Aqui, ó, já estamos no mês 9 aqui, tá? O lucro dele é um lucro bem interessante. E aí nós vamos deixar ele trabalhar aí para você ver o potencial de lucro dessa ferramenta que está sendo utilizada há meses já, tá? Claro que é importante você entender, tá? Nada é garantido, tá? Não estou aqui falando para você que isso aqui é uma mina de dinheiro, nada disso. Eu estou te mostrando que isso aqui é uma ferramenta que pode te ajudar a rentabilizar o seu dinheiro. É importante você também ter noção de dinheiro. Não adianta você ser um cara que não tem condição nenhuma mentalmente, chega lá, põe todo o seu dinheiro lá, acha que tudo é aposta e acredita que aquilo vai dar certo. Não, esquece isso. É importante você colocar uma quantia financeira, acompanhar, deixa uma reserva financeira para um possível aporte e aí você vai, né, organizando as coisas gradativamente. Beleza? Então vamos lá. Aqui ele gerou o resultado. Se você vier um teste de volta, o drawdown máximo foi 35%, tá vendo? Você começa com $500 e chegou a ter $7 mil de lucro, então você mais do que multiplica por 10 o seu dinheiro, e é o que está acontecendo, tá? Eu tenho uma conta rodando com este setup aqui na RoboForex, no vídeo anterior já mostrei, próxima semana eu devo gravar novamente um vídeo mostrando o resultado dela, e é o que ela vem performando, usando o setup moderado, tá? Então isso aqui é um setup show de bola para você usar e que funciona. Lembrando que por padrão, pessoal, ele vem com Hedge desabilitado. Então é importante, tá? É importante você assistir a aula do Hedge aqui, ó, tá? Cadê aqui, ó? Hedge avançado, proteção total, e descubra por que usar o Hedge sem conhecimento pode comprometer seu resultado. Então é importante você assistir essa aula 10 e 11 para você entender aqui,
tá bom? Para você ativar o Redic, ok? De qualquer forma, essa versão que já está no site, ela tem, né, uma proteção já, como é que eu falo assim, já padrão dela, que é uma proteção que vai, de qualquer forma, ele vai proteger o seu capital ali antes de uma possível perda mesmo crítica ali. Então é importante você entender isso. Mas assista, tá? Assista o vídeo do Redic para você mesmo ativar aqui, ó, o Redic avançado aqui, ó, Redic avançado. É simples, assista o vídeo lá, você vai poder simular o Redic avançado até no backtest para você ver como que funciona, tá bom? Mas eu não vou entrar em detalhe aqui agora porque tem tudo nos passos de instalação. Agora, às vezes você me pergunta como que eu faço para otimizar, é muito simples, tá? Este mesmo setup que você rodou aqui, tá? Ele já vem pronto, já vem com parâmetros selecionados para você fazer a otimização. Então basta você clicar aqui, ó, clica em otimização, tá? Você seleciona o período que você quer otimizar. É muito importante você otimizar no mínimo 6 meses, no mínimo, tá? Eu não gosto mais assim de hoje como o meu dinheiro, eu tenho mais cuidado com ele e a ferramenta me ajuda muito com isso. Então eu evito a otimização de 3 meses hoje. Hoje eu prefiro otimização de no mínimo 6 meses. No mínimo 6 meses. Um ano é perfeito, tá? Um ano é perfeito, mas você pode testar isso aí da forma que achar melhor para você. Então a otimização ela funciona assim. Eu vou diminuir o período aqui só para a gente conseguir ver alguns resultados aqui. Vou colocar mês 10, ok? E vou pedir para gerar uma otimização aqui, ó. Ele vai gerar 1/10 de 2025 até a data atual. Só um exemplo para você. É importante você otimizar no mínimo 6 meses. E aí você vai vir aqui, ó, você vem otimização completa e clica aqui, ó, iniciar. E aí a gente vai aguardar os resultados aparecer aqui, tá? Já vai aparecer para você ver aqui. Pode demorar às vezes 20 minutos, 1 hora, tudo vai depender também do seu computador. Precisa de uma máquina, né, com processamento um pouco melhor aí. Nesse caso aqui eu estou testando no notebook. Não tem muitos GB de RAM, mas tem 8 GB de RAM, tá? HD SSD, então assim, roda bem, mas se você tiver uma máquina com mais memória ou uma VPS com mais memória, provavelmente vai te ajudar mais, tá bom? Então vamos aguardar aí pra gente ver aí, tá bom? Então, pessoal, já estamos de volta aqui e eu quero mostrar para você alguns resultados da otimização, tá? Lembrando que eu deixei aqui rodando uns 20 minutinhos só para você ver. Então aqui, ó, quando você pede para fazer a otimização, tá? Ó, ela tá rodando. Então gerou aqui para mim 91 resultados. O período eu não recomendo que foi somente, né, mês 10, 11, 12. Eu não recomendo. Isso aqui é só um exemplo para você. Otimize no mínimo 6 meses, tá? No mínimo 6 meses. Então se você vier aqui, ó, em resultado da otimização, você vai ter inúmeros resultados aqui. Lembrando que eu deixei critério complexo máximo, que para mim é a melhor forma de otimizar, tá? Então eu sempre deixo critério complexo máximo. E no final das contas, esse critério vai me apontar esse número aqui, ó, tá? Do maior para o menor, dependendo da sua ordenação. E você também, claro, pode vir em filtro aqui, ó, e já remover perdas, você pode remover transações zeradas, você também pode remover drawdown alto. Então aqui vai ficar somente drawdown abaixo de 50%, né? Aonde no final da otimização ou quando tiver mais dados, ele vai te mostrar visivelmente aqui o setup mais seguro para você utilizar. Então se você começou com um capital aqui X, né? Nesse caso aqui de 50 mil dólares, que seria 500, e você por acaso no final da otimização acha um setup que chegou em 107 mil dólares aqui, ó, porque ele chegou aqui, ó, 107 mil dólares, que equivale a 1.076 dólares. Então você dobraria o seu dinheiro em 3 meses. Se você olhar que o drawdown seria interessante, que o lucro seria agradável, tudo bem. Se não, você poderia escolher um setup mais lucrativo ainda. Então aqui, ó, tem drawdown de 21% aqui, ok? Aonde ele chegou em 160 mil. Então você triplicou o seu dinheiro em 3 meses. Então, isso que eu estou mostrando para você é o poder da otimização. Às vezes as pessoas acham que a gente cria um robô e aleatoriamente a gente configura um parâmetro aqui, configura outro ali, pronto. Não, a gente cria um robô, algo que possa ser otimizado e a gente gera o setup.
Tanto que se você usar o nosso setup moderado ou agressivo, ele foi otimizado, tá? Nós fizemos a otimização daquele setup. Mas se você quiser você mesmo otimizar, é dessa forma que se faz. Você carrega o setup moderado, por exemplo, e faz a sua otimização. Lá nos passos de instalação que eu mostrei, tem um link para você aprender a otimizar também, porque é importante. Lembre, não existe almoço grátis, não existe dinheiro fácil, tá? Mercado de renda variável é complexo, mercado de Forex é complexo, então é importante você saber onde você está pisando, onde você está pondo o seu dinheiro. Tá? É importante você começar com pouco dinheiro e a otimização é algo que vai te dar um aprendizado legal. Você vai entender dos riscos melhor do que simplesmente carregar um setup aleatório ali. Mas se você quiser também, tudo bem, vai lá e carrega o nosso setup moderado e coloca para utilizar. Mas nunca coloque com todo o seu capital, coloque com uma parte do seu capital, tá bom? Então fica a dica aí, pessoal, que eu queria mostrar para você que é isso, tá? Porque você tem um setup pronto, então com esse setup você pode usar, mas se você também quiser otimizar, você também pode otimizar. E acredite, tá? Eu vou falar uma coisa bem sincera para você aqui no final do vídeo, que é a pura verdade. Se você corre de otimização, amigo, você vai ter que aprender a otimizar. Você vai ter que aprender a otimizar. Não adianta, se você começa com dinheiro, você começa com pouco dinheiro, tá? Aí você acha que tudo bem usar um setup ali que está pronto, mas se você passa a ter 10, 15, 20, 50, 100 mil dólares, você tem que aprender a otimizar, tem que ver os riscos, tá? Tem que aprender a diversificar e a diversificação vai exigir de você que você use setups diferentes. Você não vai querer colocar 5 contas de 10 mil todos usando o mesmo setup. Isso não é diversificação. Diversificação é quando você pega 5 contas de 10 mil e cada conta usa um setup diferente. Isso é diversificar. Mesmo que seja no ativo SHA-USD, mas são setups diferentes, aberturas de ordem em momentos diferentes. Você tem que aprender isso. E você só vai aprender isso quando você criar coragem de aprender a otimização. Tá bom? Então fica a dica para você aí. Um abraço e até mais.